Boa noite, povo de Deus, paz seja com todos, amém? Aleluia, graças a Deus por mais um dia, podermos estar reunidos na casa do Senhor, amém? Um dia típico, né? Parece um dia diferente, não é? Mudar o dia de culto, parece que mudou a rotina nossa, não é verdade? Mas que bom que proveu Deus que nós estejamos aqui para engrandecer, exaltar a esse Deus, né? É um privilégio poder estar na casa de Deus, é um privilégio poder estar adorando a Deus, e é um privilégio, mais do que tudo, ser escolhido por Deus para estar aqui na noite como essa, né? Onde muitos gostariam de estar, mas hoje não puderam, ou por alguns motivos, né? Eu tive trabalhando ontem e pela manhã eu acabei parando na rodoviária para pegar um passageiro, e estava cheio de pessoas lá, pastor, voltando para o SPAR, né? Então quer dizer, garanto que muitos ali gostariam de estar aqui na rua adorando, exaltando a Deus, glorificando o nome dele. Então na noite de hoje é um privilégio para nós, porque como é difícil quando você está num leito de hospital e você não pode adorar a Ele em comunhão com os irmãos,
porque a igreja nada mais, nada menos, ela faz com que nós estejamos unidos, né? Como o salmista diz: ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. E essa união a gente consegue se estabelecer na casa de Deus, aonde Deus habita, aonde Deus mora, aonde nós sabemos que Ele é o Pai, né? E nós como filhos estamos aqui e temos uma liberdade para podermos adorar a Ele, exaltar, engrandecer o nome dEle, não é verdade? E numa noite especial, numa noite onde nós estamos aqui para encerrar um ciclo de 52 dias, aonde nós vivemos 52 dias de milagre. Eu tenho certeza que se nós passarmos a perguntar um por um, todo mundo tem um milagre para contar de Deus, né? Daquilo que Deus fez na tua vida, daquilo que Deus fez diante daquilo que estava ao seu redor. Então eu quero dizer para você nessa noite: você é um privilegiado de Deus por estar aqui nessa noite. Você foi um escolhido do Espírito do Senhor para Ele agraciar na noite de hoje, amém? Eu quero ler um versículo com vocês que se encontra no livro de Salmos, de número 77, do versículo 14. Salmos 77, versículo 14 diz assim: Tu és o Deus que faz milagres, Tu tens mostrado o Teu poder entre as nações. Amém? Deus tem mostrado que Ele ainda continua sendo o mesmo Deus do passado, Ele continua sendo o Deus do presente e será o Deus que estará no nosso futuro, a qual nós iremos ser guiados por Ele para chegarmos até lá. Então na noite de hoje eu quero convidar você a mais uma vez entregar o teu melhor a Ele, porque eu tenho certeza que numa noite como essa, de festividade, de entrega de um propósito, de 52 dias debaixo de uma promessa, nós merecemos exaltar a esse Deus que é maravilhoso, amém? Nós devemos colocar o nome dEle acima de todo nome, nós devemos nos render louvores de gratidão a Ele na noite de hoje, em nome de Jesus. Por isso eu quero convidar você nessa noite a abrir a tua boca e desde já falar com Ele. Começa a agradecer a Ele, começa a entoar a Ele palavras de gratidão, que possa chegar diante do seu trono com um cheiro suave, com um cheiro agradável, para que Ele possa receber o teu louvor nessa noite. Pai, a noite de hoje nós estamos aqui felizes, ó Deus, porque mais uma noite o Senhor nos presenteou por estarmos na tua casa, ó Deus. Então na noite de hoje eu quero dizer ao Senhor: recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração, ó Pai, recebe a nossa gratidão ao Senhor, por tudo que o Senhor tem feito no decorrer da nossa vida. Nós iniciamos um ano debaixo de uma promessa que nós iríamos avançar, e até aqui o Senhor tem nos ajudado. Depois nós viemos debaixo de uma outra palavra, ó Pai, do céu sobre as nossas vidas, aonde nós viveríamos 52 dias de milagre, e nós tomamos posse dessa palavra, e os nossos olhos podemos contemplar o quão bom o Senhor tem sido com essa casa, o quão bom o Senhor tem sido com esses irmãos que aqui estão nessa noite, para engrandecer o teu nome, exaltar a tua presença. Então Pai, na noite de hoje recebe o louvor, recebe a adoração dos seus filhos, e recebe o coração dele como um momento de gratidão ao Senhor nessa noite. Por isso, Pai, é com alegria no nosso coração que nós queremos adorar ao Senhor nessa noite e engrandecer o teu nome, em nome de Jesus. Você pode aplaudir, recebendo o ministério de louvor nessa noite.
Deixa o céu descer. Está ouvindo a sua voz. Deixa o céu descer. Comece a pedir que Ele desça neste lugar. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. É o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Teu é o reino teu, é o poder e tua, é a glória pra sempre. Amém. Aleluia. Deus, tudo é teu, Pai. Tudo é para ti, todas as coisas, as nossas vidas, o nosso louvor. Aleluia, Deus. Santo, santo. Eu sinto a presença de Deus nesse lugar. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Como um coral de vozes. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declaro que somente dele é a glória. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, pra sempre. Amém. Das riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus caminhos. Das riquezas só a igreja. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Que lindo. Quão insondáveis
sempre. Amém. Somente a Ele a glória, somente a salvação das nossas almas. A Ele que fez o sacrifício perfeito, a Ele que tomou o meu lugar e o seu de pecador. Milagre maior que esse não há. Yeshua, salvação. Aleluia. O castigo era meu, o castigo era seu, mas através deste milagre, através deste milagre concedido a Deus para nós. Aleluia, Deus. Hoje eu quero convidar você a abrir a tua boca. Nós estamos numa noite de milagre. Nós estamos debaixo de uma palavra profeta de profetas que milagres iriam acontecer neste lugar. Então eu quero convidar você nessa noite a abrir a tua boca, que você comece a buscar a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Comece a adorar a Deus nessa noite. A Bíblia vai dizer, Senhor, tudo aquilo que pedires em oração, se creres, vocês receberão. Então a noite de hoje é noite de você abrir a tua boca. Nós estamos numa noite propícia do milagre acontecer. É uma reunião preparada para que o Espírito do Senhor desça sobre este lugar e tome as nossas vidas e nos traga aquilo que nós precisamos, traga aquilo que nós necessitamos. Então na noite de hoje eu quero dizer para você, abre a tua boca, abre a tua boca, abre a tua boca, pede, 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 pediste-vos-á, diz a palavra de Deus, pediste-vos-á, aquilo que você veio buscar. Eu tenho a certeza que os céus responderá em seu favor, aquilo que você clamar, Deus abrirá as janelas dos céus para derramar sobre a tua vida uma chuva em abundância do teu milagre. Mais do que aquilo que você tem pedido e imaginado, é aquilo que Deus tem preparado para esta noite, neste lugar. Então eu quero convidar você, abre a tua boca, abre a tua boca nessa noite, abre a tua boca e pede. Aleluia. Toda a terra cheia do conhecimento
É uma noite onde Deus preparou para que eu e você tivéssemos um encontro real com Ele. Uma noite onde que Ele prepara o caminho para que o céu se abra em nossas vidas, em nome de Jesus. Sabe o grande defeito da igreja? É não entender os propósitos que Deus tem estabelecido para ela. É entender que quando ela abre a boca, o céu se movimenta, Deus dá ordem aos seus anjos e as coisas começam a acontecer no sobrenatural de Deus na nossa vida. Sabe, irmãos, existe um versículo que diz assim: pedis e pedis maus. Sabe o que acontece? Quando nós estamos numa noite como essa, quando nós estamos num ambiente como esse, Deus está dizendo assim, ó: pede, pediste-vos-á, e nós temos medo de pedir. E Deus está dizendo assim: seja ousado em abrir a tua boca, porque eu tenho todo o poder do céu aqui na terra para estabelecer e derramar o milagre sobre a tua vida. Então, irmão, não tenha medo de pedir, não tenha medo de abrir a tua boca. É impossível. Deixa eu te dizer algo: não existe impossível para o Rei dos Reis, o Deus Todo-Poderoso que está neste lugar. Aleluia. Só quem crê aplaude a Ele, glorificando, exaltando a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Olha para esse irmão que está do teu lado e fala assim: Deus está na casa. Mas seja profeta, fala, seja bem forte, fala assim: Deus está na casa. Fala para ele assim, ó: seja ousado em pedir nessa noite. Amém. Deus abençoe a vida de vocês. Em nome de Jesus, eu quero convidar vocês a se assentarem por um instante. Aleluia. Enquanto eu estava aqui por alguns momentos, e Deus dizia assim: da mesma maneira que a chuva cai lá fora, será uma chuva de bênção que eu derramarei dentro deste lugar, se o meu povo abrir a tua boca. Se o meu povo entender que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, eu ouvirei dos céus e derramarei sobre ele uma bênção sobrenatural. Aquilo que eles vieram buscar, eles não saem daqui sem a sua resposta, em nome de Jesus. Irmãos, se lance na presença de Deus, viva o sobrenatural de Deus para a tua vida, para a tua casa, para o teu ministério, para o teu trabalho, em nome de Jesus. Amém? Eu tenho certeza que na noite de hoje, no encerramento desse ciclo, você vai sair daqui vibrante com aquilo que Deus ainda tem para fazer sobre a tua vida, em nome de Jesus. Por isso, eu também não quero tomar o tempo de Deus nessa noite, e eu gostaria de chamar aqui pastor Roberval, quem vai na noite de hoje ministrar sobre as nossas vidas. Você pode receber ele aplaudindo ao Senhor Jesus nessa noite. Aleluia. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Eu falei pro pastor Alexandre, eu falei, mas nem cantei o primeiro hino ainda. Eu que atrasei, irmãos. Feliz, irmãos, e alegre de poder mais uma vez estar nessa casa. Eu falo que a igreja do Chapadão é minha casa, irmãos. Eu já não sinto nem medo mais, que eu sei que eu estou na minha casa, eu sei que eu tenho amigos aqui, eu sei que eu tenho um pai na fé. E eu quero louvar a Deus, irmãos, pela vida do reverendo Ronaldo, mais uma vez, pastor Melissa. Para mim, vocês são os meus pais. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, que Deus assim continue prosperando. A bênção do Senhor vai acompanhar vocês. Para onde vocês forem, a bênção do Senhor vai acompanhar vocês. Eu sou grato a Deus pela vida de vocês. Deus
Ele apresenta às vezes amigos, mas às vezes Ele apresenta alguns irmãos na fé. E vocês dois são isso para mim. Que Deus abençoe, tá? Eu amo vocês. E nesses 2 joelhinhos pretos aqui, quando eu desço para orar, eu sempre oro por vocês, pela igreja. E irmãos, eu quero louvar a Deus. Eu nem sei se eu posso falar isso, mas eu sinto de falar isso para vocês. Eu quero louvar a Deus, irmãos, porque essa igreja me ajudou num momento tão difícil da minha vida. E eu quero louvar a Deus pela oferta, irmão, que vocês fizeram para minha vida, né? Foi mais para Catarina, né? Não foi nem para mim, foi mais para Catarina. E através daquela oferta, irmãos, a gente inteirou e a gente fez o exame da Catarina. Então eu quero aqui louvar a Deus pela vida dos irmãos. Eu queria poder retribuir de alguma forma financeira a igreja, mas eu vou retribuir orando pela igreja do Chapadão, por cada família que está aqui. Eu queria profetizar algo para vocês. Vocês lançaram uma oferta numa terra fértil. É noite de milagres, falaram para mim. Então eu já vou começar profetizando. Através dessa oferta que vocês fizeram, conte os dias. Estou falando na área financeira, conte os dias para que o Deus vai fazer na vida de vocês. Vocês lançaram uma oferta numa terra fértil. Vocês não lançaram uma oferta em qualquer lugar. Vocês lançaram aquela oferta no altar. E Deus olhou, pastor Alexandre, a intenção do coração de vocês. E através dessa oferta, eu saía de casa e Deus falava: profetiza para a igreja do Chapadão, Roberval, que através dessa oferta, o extraordinário de Deus, o extraordinário, eu não estou falando de pouquinho, eu estou falando do extraordinário de Deus. Que Deus em Cristo vos abençoe. Eu deixo o abraço da minha esposa, irmãos. Eu cheguei atrasado por causa da minha esposa, irmãos, por causa da minha esposa e da Catarina. O carro não é mais meu agora, é das duas e me atrasaram. Meus irmãos, Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 14. Deus abençoe, pastor Alexandre, que estava dirigindo esse culto, em nome de Jesus. Irmãos, e do glória a Deus que você estava muito baixinho. O Brasil não vai ganhar amanhã não. Tem que estar feliz, irmãos. É culto de milagre. Não é qualquer culto não, irmãos. É culto de milagre. Hoje está fazendo 52 dias. Amanhã está fazendo 52 dias. Eu precisava de um convênio para fazer a cirurgia da Catarina, senão eu tinha que pagar 50 mil reais para fazer a cirurgia. E Deus falou comigo nessa igreja. Podem falar o que quer da EQ Chapadão, mas Deus ainda fala nesse púlpito. Reverendo Ronaldo falou: conte 52 dias. E ele falou que um exército de Deus ia se levantar para me ajudar. E eu fui na IEQ Nova Iguaçu semana passada, e uma irmã se levantou e disse: Deus está levantando um exército para te ajudar. Eu falei: meu Deus. E eu esqueci, pastor Alexandre, dos 52 dias. Eu acabei esquecendo, e eu fui visitar o reverendo e acabei esquecendo disso. O dono da empresa onde eu trabalho se comoveu pela história, e ele falou assim: meu filho, eu vou te ajudar. Não sei como, mas eu vou te ajudar. E ele é pastor da Assembleia de Deus, Ministério da Indaiatuba. Ele falou: meu filho, eu vou te ajudar de alguma forma, mas primeiro eu vou começar orando a Deus. Irmãos, isso foi numa segunda-feira. Não, foi semana passada, na sexta-feira. Hoje é terça. Ontem eu estava no treinamento, numa reunião na sala. Estava eu com o meu gestor, e estava todo mundo lá embaixo. Estava um movimento, o dono da empresa junto também. Subiu alguém e falou assim: ó, o dono da empresa mandou todo mundo descer lá embaixo, que ele tem um comunicado. E eu peguei, desci as escadas do anexo, desci. Estava toda a empresa, todos os funcionários. E ele falou: irmãos, hoje a gente conseguiu uma vitória para a empresa. E eu ali, olhando, eu falei: deve ser serviço, trabalho que eles conseguiram. E ele falou assim: a gente tem lutado, irmãos, por isso há muito tempo e a gente não conseguia. Mas Deus deu graça e estratégia, irmãos, para nós. E a partir de hoje a gente vai colocar um convênio aqui na empresa. Irmãos, na hora aquilo eu falei: Senhor. E eu falei, eu sou ansioso, mas eu falei: eu vou esperar, porque eu quero ouvir só da palavra carência.
E ele falou assim: irmãos, e nós já pagou um plano que não tem carência. Então quem precisa de cirurgia, a partir do momento que liberar, pode fazer cirurgia. Aí ele olhou para minha cara e falou assim: eu não falei, meu jovem, que a gente ia resolver esse problema? Você está brincando num culto desse, meu irmão? Você tem que vir adorar, porque enquanto você está orando, o céu está se abrindo e ele está operando grandes coisas. Aí eu lembrei, reverendo Ronaldo, falei: terça-feira eu vou ministrar lá, e é o encerramento dos 52 dias. E Deus foi tão fiel na minha vida, que Ele não deixou encerrar os 52 dias. Mas quando deu 50 dias, o céu se abriu. Você veio para o culto para adorar a Deus ou não? Palavra lançada nesse altar. E eu fui na casa do reverendo Ronaldo, e ele falou: Roberval, daquele dia em diante, daquela ministração, Deus tem operado milagres. Irmãos, o negócio está tão bom que não vai parar nos 52 dias. Vai ser crente aqui entrando e saindo, contando testemunho, milagres, cura, libertação. A igreja do Chapadão vai viver o extraordinário de Deus. Roberval, você não sabe o que você está falando. É um ano de eleição. Agora tem um tal de El Nino aí que está assolando. E eu quero saber de El Nino, eu quero saber do maravilhoso. E ele está aqui nessa noite trazendo palavra de vitória para essa igreja. Roberval, é ano de política. Eu quero saber se é ano de política, Samuel. Deus tem reservado grandes coisas para essa igreja. Mateus capítulo 14, a partir do versículo 22. Deus é fiel, irmãos. Deus é fiel. Deus é fiel. Logo em seguida, ele obrigou os seus discípulos a entrar no barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. E tendo-as mandado para casa, subiu ao monte para orar em particular. Deus abençoe. E ao anoitecer, ele estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. Já alta madrugada, Jesus foi até eles andando sobre o mar. Mas, ao vê-lo andando sobre o mar, os discípulos astuçaram-se e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Versículo 27. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente: tende coragem, sou eu, não temais. Olha para esse irmão que está do lado e fala: irmão, se você quer milagre, tem que ter coragem. Meus irmãos, é de conhecimento de toda a igreja isso. Seria interessante nós notarmos algumas coisas em relação à Bíblia, pelo seguinte fato: nos 4 evangelhos, irmãos, fala da história de forma interessante do nosso Cristo, e detalhes assim que é muito importante nós observarmos com uma certa calma, com uma certa leveza na alma, e entender, irmãos, a cada movimento de Cristo, a cada história, a cada mover, a cada milagre, por trás, irmãos, de tudo que Cristo operou, por trás de milagres, de sermões, de tudo, da obra perfeita do Cristo, irmãos, sempre tem algo por trás disso. Sempre Jesus, ele vai nos ensinar. A história de Jesus, de fato, ensina a nós a como se comportar, a como ser um cristão. A história de Jesus, reverendo Ronaldo, nos ensina que nós devemos amar até os nossos inimigos.
embora, irmãos, cada evangelho, com cada escritor, com cada um com a sua perspectiva, com a sua forma de apresentar Cristo, com a sua particularidade, mas toda a história de Cristo, seja, irmãos, narrada por qualquer evangelista, traz ensinamentos a nós e à igreja, para nós podermos vivenciar os milagres que as bênçãos a qual o céu tem preparado para nós. Nós acabamos de ler esse versículo de Mateus, e se você observar em Marcos capítulo 6 e João capítulo 6, você também vai encontrar essa mesma história, contada um pouco diferente por cada um deles. E Mateus, irmãos, e pelo fato de Mateus escrever isso aos judeus, Mateus ele é bem reto, ele é bem culto. Mateus ele é bem histórico. O judeu gosta de história, irmãos. O judeu, quando senta para conversar, para ter um momento de resenha, o judeu gosta de história. E Mateus ele é bem culto. E Mateus, irmãos, o fato interessante de eu me interessar pelos versículos que Mateus escreveu, e não Marcos, não João, pelo fato de Mateus estar com Cristo. Marcos, de fato, foi um amigo de Pedro, que escreveu o evangelho de Marcos por intermédio da vida de Pedro. Mas Mateus foi um discípulo que andou, vivenciou, viu os milagres e prodígios que Jesus fez. Não descaracterizo Marcos e nem João. E Lucas também não escreve sobre isso. Lucas também foi um discípulo que de fato não andou com Jesus, irmãos. Mas por intermédio da vida do apóstolo Paulo, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, a fim de trazer essa biografia a Teófilo, que era um gentil, Lucas escreve o Evangelho e também o livro de Atos dos Apóstolos. Mas voltando aqui ao Evangelho de Mateus, Mateus ele tem uma proposta de apresentar Cristo como um Messias, como um rei. Mateus ele tem uma perspectiva de mostrar alguém que de fato discipule as pessoas, que mostre o caminho, que mostre a verdade. Meus irmãos, é de grande valia nós observarmos aqui algumas coisas, e uma delas é o ministério de Jesus e o seu propósito. Naqueles dias, desse texto que nós acabamos de ler, era-se de grande furor de raiva de Herodes sobre a fama de Jesus, os resultados que se obtinha. João Batista de um outro lado pregando, trazendo arrependimento, batizando os irmãos. E isso de fato mexeu com Herodes, irmãos. E é tão notório isso, que até mesmo o seu povo rejeitou. Se você observar alguns versículos anteriores, Mateus capítulo 13, versículo 54, ao ponto dele deixar aquele ambiente. E há lugares, irmãos, que suga de nós a nossa energia, a nossa força, e tudo faz parte da experiência com Deus, vivenciar milagres, vivenciar a bênção de Deus. Às vezes, irmãos, vamos encontrar em seminários que nós vamos ser rejeitados pelos demais. Estar na vontade de Deus, irmão, ser uma pessoa abençoada de Deus, ser uma pessoa que vivencia milagres de Deus, certamente essa pessoa vai estar vivendo debaixo da vontade de Deus. E viver debaixo da vontade de Deus, no meio do percurso, no meio da caminhada, nós vamos encontrar com alguns obstáculos que faz parte. Deus não consegue abençoar alguém de forma genuína sem antes Deus mostrar alguns desafios durante o percurso. Se nós observarmos dentro das Sagradas Escrituras, vamos observar os nossos irmãos na fé com todas as suas dificuldades. Imagine se Deus fosse mostrar para José o percurso que ele percorreria para se tornar um governador, para que Deus pudesse honrar ele diante dos seus irmãos. Irmãos, eu tenho a plena convicção que se Deus mostrasse para José, José não iria suportar, e José de fato ia deixar para trás o propósito de Deus. No mesmo âmbito que se Deus falasse para Davi, todos os desafios que Davi teriam em frente pelo fato dele ter uma promessa. Eu preciso pregar para crentes que veio atrás do milagre. Você tem uma promessa liberada na sua vida, mas no percurso da promessa, Deus não vai te dar a rota.
Deus vai te sustentar em meio a isso. E é dentro desse aspecto que Jesus, Ele quer forjar o nosso caráter. Até então, passei a compreender isso de alguns meses para cá, com tudo aquilo que nós estamos passando com a Catarina. Tem coisa que Deus avisa antes, mas tem coisa que Deus deixa a gente passar, até ver aonde a gente vai, para ver se aquilo que nós vamos fazer no culto é de boca para fora, para ver se nós vamos tocar para Deus só quando tudo está bem, para ver se vem servindo diaconato quando tudo está bem, para ver se eu sou um pregador da palavra do evangelho só quando tudo está bem. Mas o que de fato evidencia a tua chamada é quando tudo está de ponta cabeça, mas você vem para um culto como esse, você vence a chuva, você vence o cansaço, mas você vem para adorar e bendizer o nome dEle. Pastor Alexandre, eu tenho a plena convicção, vocês são mais velhos do que eu e podem falar isso com propriedade, que se Deus de fato mostrasse tudo para o Senhor, o que o Senhor ia passar, o Senhor teria abandonado a chamada. Se Deus mostrasse que o Senhor teria 4 infartos, o Senhor decidiria não ser crente. Irmãos, e é isso que faz sentido para as coisas. É quando eu não vejo às vezes algumas coisas, mas eu entendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Por mais que às vezes eu não entenda os caminhos que Jesus está me levando, mas eu entendo que nesses caminhos Jesus está querendo me ensinar alguma coisa. Entenda que ser um discípulo de Cristo, ser uma pessoa abençoada por Cristo, carregar o milagre nas mãos, nós vamos percorrer às vezes caminho que não queremos caminhar, rotas que não queremos pegar. Quando recebemos então alguma notícia ou algum diagnóstico ou alguma palavra mal liberada, eu conversava com uma pessoa por esses dias e a pessoa disse para mim assim: eu tenho um complexo de enfermidade tão grande que eu não me sinto digno às vezes. Eu estou lá na igreja tal e eu vejo vocês lá, eu vejo você, eu vejo Misael, as pessoas lá, umas pessoas influentes, e eu não consigo deixar Deus me usar. Eu falei: minha irmã, é aí que faz sentido. É quando nós pensamos que nós não temos utilidade, que Ele coloca uma ferramenta na nossa mão. Eu vim pregar para crentes que às vezes pensam: não tem utilidade alguma na obra, mas Deus me trouxe aqui nessa igreja, nessa noite, para dizer: eu te coloco uma ferramenta na sua mão. Uma geração que pensa em utilidade, uma geração que nós pensamos somente que Deus forja caráter de quem porta o microfone na mão. Não, não, não. Pelo fato de você decidir ser usado por Deus, independente do local, independente aonde, a posição que você ocupa dentro da igreja, de alguma forma Deus vai forjar o seu caráter. E às vezes uma forma de Deus forjar o seu caráter é jogando o seu orgulho lá embaixo. É entender que a rédea da nossa vida não é nós que tomamos ela, mas é Deus que conduz. Porque eu tenho certeza que se Deus está conduzindo, por mais que o mar está na minha frente, Ele abre porta no meio do mar. Ah, você não entendeu isso? Quando Deus está conduzindo a coisa, é o céu declarando para essa igreja: eu estou no controle de todas as coisas. Entenda, irmãos, que haverá ambientes que Jesus nos irá arrancar dele, porque se Deus não tirar nós de alguns ambientes, aquilo que Deus tem estabelecido, tem gente que não está vivendo milagre porque está sentado na mesa errada, tem gente que Deus não abriu a porta porque ainda está sentado em mesa errada, tem gente que Deus não abençoou, reverendo Ronaldo, porque ainda procura conselho de pessoas que nunca construiu nada. Ah, eu estou pregando para uma geração, Roberval, eu quero, mas qual mesa você tem sentado? Para quem você tem emprestado o seu ouvido? Tem coisas que não acontecem pela nossa falta de posicionamento. Tem ambientes que de fato que Deus não quer que nós estejamos, porque senão nós vamos se contaminar. E o ministério de Jesus aqui, irmãos, causa um alvoroço. E dentro dessa perspectiva, dentro disso tudo que está acontecendo, tem alguém preso: João Batista. Simplesmente aquele que abriu o caminho para Jesus, aquele que Jesus que declarou que na terra aqui
abaixo dele não teria alguém maior do que João Batista. Jesus é primo de João, e João está preso, irmãos. E para ajudar, irmãos, Herodes, tomado por uma leve paixão, após ver a filha de Herodíades dançando, de modo que prometeu sob juramento dar-lhe tudo o que pedisse. Mas a vontade de Herodes não era matar João Batista, porque Herodes tinha um medo do povo de Deus se levantar, porque o João era um profeta e era conhecido. Então Herodes tinha medo, e a mulher sendo usada pelo Satanás, irmãos, eu preciso dizer isso mesmo, ela pede a Herodes a cabeça de João. E Herodes, por cumprir aquilo que ele saiu da sua boca, ele faz isso. E eles colocam a cabeça de João em uma bandeja, e Herodes está numa mesa, e ele não queria mostrar que ele não era um homem que não tinha palavra, e ele mata João. E dentro desse aspecto, Jesus de frente com o seu ministério, porque Jesus veio como homem, irmãos. Há um equívoco teológico em dizer que Jesus não sentiu dores, aonde ele veio como Deus. Ele veio como Deus, mas ele veio como homem. Observe, Mateus capítulo 4, Jesus teve fome, é uma condição humana. Em João capítulo 4, ele teve sede, pede água à mulher samaritana, é uma condição humana. Quando ele está de frente do túmulo de Lázaro, o texto diz que ele chora. Isso é uma condição humana. E é dentro desse aspecto, dentro daquilo que ele estava vivendo, a vontade do pai dele, ele recebe essa notícia. E já observou, irmãos, que tem notícias que abalam a nossa alma de um jeito avassalador. No meio da experiência com Deus, vai chegar alguns desafios que até então não iremos entender ou enxergar Cristo nisso, mas é Deus dizendo: momentos estratégicos aonde eu quero realizar algo em você. Irmãos, eu estou pregando aquilo que eu estou vivendo diariamente. Eu não entendi o fato, o porquê de tudo está acontecendo. No começo eu não entendia, mas agora eu começo a entender. Porque o evangelho é assim, pastora Melissa. O evangelho é assim. O evangelho é assim. É um homem que na segunda-feira para terça infarta, vai para o hospital e fica lá internado, é desenganado pela medicina, mas que no domingo está aqui já pregando Deus que cura. O evangelho é esse. Viver milagre, viver a bênção de Deus é assim. Às vezes nós vamos estar precisando de uma palavra de alívio, mas não teremos palavra de alívio. Nós seremos alguém para uma palavra de alívio para alguém. Viver intensamente a vontade, o milagre de Deus. Nem sempre estaremos na vitrine, Samuel. O evangelho é algo de ponta cabeça, irmãos. Jesus recebe essa notícia, e é uma notícia triste, irmãos. Note algo em sua caminhada. Observe o versículo 14. Quando ele desembarca, ele viu uma grande multidão e teve compaixão dela e curou os enfermos. A pergunta que eu me fiz em casa, lendo esse texto ontem à noite, eu falei: como pode alguém que recebeu uma notícia triste, em que a cabeça do seu primo rolou por causa do evangelho, e está agora pregando, curando enfermos? E é isso, meus irmãos. Às vezes, enquanto nós não seremos abençoados, nós vamos subir tribuna, descer tribuna, nós vamos orar pela causa das pessoas. Você vai profetizar milagres, mas sabendo quem precisa é você. Mas nessa noite o grandão está se revelando para alguém nessa noite, dizendo: enquanto a sua hora não chega, eu vou te usar. Enquanto a tua hora não chega, eu vou usar a tua boca para quem pode adorar Jesus. Há momentos que não vai ser sorrindo, ou quando tudo está sob controle. Vai ter vezes que você vai deixar sua dor de lado para curar alguém, deixar a dor que há pouco tempo te atormenta a sua alma, para ser alívio para a alma de alguém. Não é sobre a dor que me domina, é sobre a chama que eu carrego aqui dentro. Independente do que esteja acontecendo, enquanto Ele não faz, eu adoro. Enquanto Ele não abre, eu adoro. Enquanto Ele não me cura, eu adoro. Enquanto Ele não faz, eu estou aqui dizendo: eu sei que tudo podes e que nenhum dos teus... Quem pode adorar?
Tentar entender algumas coisas é difícil, porque quantas vezes nós estamos num culto como esse, assemelhante assim um pouco com a história de Jó. Senhor, porventura o Senhor tem escama de no peixe nos seus olhos, que você não está enxergando o que eu estou passando, mas ao ponto de Jó levantar, eu sei de uma coisa: o meu Redentor está vivo, aquele que me guarda está vivo, aquele que guarda e que é Chapadão. Os olhos estão voltados para essa igreja. Enquanto não acontece, eu sei que Ele está vivo, eu sei que Ele está vivo. Tanta prova que eu estou passando que eu falei: hoje eu estou pentecostal, eu não quero nem saber o que o diabo quer hoje. Eu não quero nem saber, irmãos. Foi tanta luta nesses últimos 3 meses que eu saí daquela empresa hoje. Eu falei: hoje eu vou sair todo molhado lá do Chapadão, porque eu vou dar lugar na terra, porque eu sei que o meu Redentor está vivo e que Ele está aqui nessa noite. Nós não seremos uma geração abalada, que só pregaremos quando nosso bolso está cheio. Nós não seremos essa geração, irmãos, abalada, que nós só vamos cantar louvores no culto quando tudo está dando certo, Samuel. Quando a nota está encaixando, quando a melodia está dando certa, quando o telão está pegando, quando as luzes. Mas tem crente, irmão, que não aparece no culto às vezes com a luz acesa, mas quando apagam-se as luzes, entra no seu quarto e enfrenta cada guerra espiritual, ao ponto de alguém olhar: será que Deus está vendo? Será que Deus está vendo? E Deus me trouxe aqui nessa noite, reverendo Ronaldo, para dizer para algumas pessoas: o fato de você estar escondido no anonimato não significa que os meus olhos não estão voltados para você. É Deus dizendo: Deus vai começar a apresentar pessoas. É noite de milagre, irmãos. É noite de vitória. E é dentro desse aspecto que eu comecei a observar algumas coisas nesse texto ontem, irmãos, e espanta ler isso, porque ele acabou de receber uma notícia e ele está sentado com a multidão. É uma perspectiva que mostra que parece que a dor dele é menor, parece que a vontade de servir é maior. Isso é loucura, irmãos. Jesus está olhando e os discípulos, parece que os discípulos estão enfrentando a dor, e os discípulos falam assim: viu, despede essa multidão, não tem o que comer, não tem o que dar. Olha aqui, irmãos. E ao cair da tarde, os discípulos aproximam-se dele dizendo: o lugar é deserto e a hora já está avançada, manda embora as multidões, para que possam ir para os povoados comprar algo para comer. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vós mesmo dai-lhe de comer. Então eles disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. Sabe aquele momento que Jesus quer nos usar, irmãos, e nós olhamos os atributos, as ferramentas que nós temos em mão. Eu só tenho isso aqui, eu só tenho isso aqui. Deus está dizendo para nós: eu não preciso que muitas coisas estejam na sua mão para me fazer algo extraordinário. Eu só preciso que você apresente para mim: pastor, eu só tenho isso aqui. Deus, eu só tenho isso aqui. É isso que Deus está precisando, é que você se posicione dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas aquilo que eu tenho eu te dou. Aquilo que eu tenho. Sabe o que é isso? É chegar no nosso trabalho e alguém vir querer ouvir uma palavra, querer uma oração, e você declarar dizendo: meu irmão, eu não tenho ouro, não tenho prata, mas o que eu recebi no culto de ontem, toma aqui, leva para tua casa. Se é a presença que você quer, leva para sua casa. Deus não está limitado com aquilo que nós temos em mão, pastor Alexandre. Deus não quer saber se nós, o que temos na nossa mão é muito ou é pouco. O que Deus quer de nós é uma visão assim: Senhor, eu não tenho muito, mas o que eu tenho está aqui. Qual que é a tua vontade? O que o Senhor quer fazer? Você acha que para viver milagre você tem que ter muita coisa na mão? Só pelo fato de você se posicionar. Vamos para o texto. Eu gosto da Bíblia, Samuel. Para não falar Roberval é herege.
Eu gosto da Bíblia. Há uma mulher que está vendo a multidão passar, e Jesus está na multidão, passando com a multidão está oprimindo, e tem uma mulher que está escondida, carregando um fluxo de sangue há 12 anos, e ela olha dizendo, ela não tinha recurso, porque Lucas é didático em dizer isso, que tudo que ela tinha gastado com a medicina. Mateus não escreve dessa forma, e nem Marcos, mas tudo que ela tinha gastado com a medicina. O que tinha, pastor? Ela não tinha nada, reverendo Ronaldo, mas ela tinha uma convicção: eu não tenho nada, pastor Alexandre, mas eu tenho Jesus que está passando, e eu sei qual é a fama desse Jesus. Então olha a ousadia da mulher: eu não tenho nada, mas se eu tocar na orla dele, e ela toca na orla. O que ela tinha na mão? Ela não tinha nada, ela só tinha um posicionamento. Deus está dizendo: enquanto viver dessa forma, não tem milagre, não tem bênção, mas decide mudar a tua visão para ver o que eu faço ainda nessa semana. Ela toca na orla, Jesus para. Jesus disse: alguém me tocou? Pedro olha: Senhor, a multidão te oprime, te aperta, o Senhor ainda quem pergunta quem te tocou? Aí Jesus olha para ele e fala: Pedro, mas quem me tocou, Pedro? Não toca que nem a multidão, tocou de uma forma diferente. Você está entendendo? Quando você muda seu posicionamento, as coisas é diferente. Não, eu vou pregar só para a pastora Melissa e para o reverendo que deram glória. A pastora está até anotando. Quando você toma uma atitude diferente, quando você se posiciona diferente, algo diferente do céu se estabelece. Eu preciso declarar algo para alguém aqui nessa noite. As melhores experiências que você vai vivenciar com Cristo quando não tem recurso na sua mão, quando fica fácil para você executar, mas Deus está se revelando com pouco que você tem nas suas mãos. Eu vou fazer grandes coisas com pouco que você tem. Quem sabe você está pensando: Roberval, se eu posicionar dessa forma vai ser tão pequenino, mas é isso que Deus está esperando de você, é para você se posicionar. E Deus está falando na minha boca que ainda antes desse mês acabar, é culto de milagre. Eu vim pregar para crente que precisa. Se você não precisa, fica quietinho na sua cadeira, mas quem veio atrás de milagre é Deus dizendo: se posiciona diferente para você ver se você não entra naquela casa. Se posiciona diferente para você ver se não abre aquela porta de emprego. Quem pode adorar fazer alguma coisa? Deus está dizendo para alguém: se posicione de uma forma diferente, que eu faço o gerente da Caixa aprovar aquele contrato. É noite de milagre. Eu vi o pastor Alexandre ministrando aqui, é noite de milagre. Eu vi o vídeo do reverendo Ronaldo, é noite de milagre. Eles entregam na mão de Jesus. Eu acho isso aqui lindo, irmãos. Jesus, porém, lhes disse: eles não precisam ir embora, vocês mesmos dai de comer. Então eles disseram: temos aqui apenas 5 pães e 2 peixes. E ele disse: traz-os aqui. E depois de ordenar que as multidões se assentassem na grama. A pergunta que eu fiz é: o lugar é deserto, como que sentaram na grama? Tomou os 5 pães e os 2 peixes, pastor Alexandre, ergueu os olhos ao céu, o abençoou e partiu os pães. Depois o entregou aos discípulos e eles os entregaram às multidões. Todos comeram e se fartaram, e recolheram-se 12 cestos com os pedaços que sobraram. Ah não, você está muito devagar. Brasil não vai ganhar amanhã desse jeito não, gente, não vai. Você veio para um culto de milagre desse, e o texto está dizendo que ainda sobraram 12 cestos.
Você não está entendendo não, então eu vou. É igual o projetista lá na empresa, ele falou: Roberval, você não está entendendo, eu vou desenhar para você entender. Então eu vou desenhar para você entender. Aquilo que Deus vai fazer na sua vida vai sobrar, vai sobrar. Ah, meu Deus do céu, muita pouca mão levantada e pouco glória a Deus. Está dizendo: o que eu vou fazer não vai ser contado, Samuel. Vai sobrar, vai sobrar. Agora eu entro na mensagem e nós vamos embora. Jesus olha todo esse cenário e diz: não, eu preciso levar esses homens um pouco mais profundo para eles entenderem o que é milagre de fato. Porque nós não seremos uma geração que pregaremos do milagre das pessoas, mas nós seremos a geração que pregaremos os nossos milagres. Jesus olha para eles com todo aquele alvoroço da multidão, a multidão saciada. Jesus olha para ele e fala assim: ó. Logo em seguida ele obrigou os seus discípulos a entrar num barco e ir na frente dele para o outro lado, enquanto ele mandava as multidões embora. Ir na frente dele para um outro lado, enquanto ele mandava as multidões para casa. E tendo as mandado para casa, e os discípulos dentro do barco, e o barco indo, subiu ao monte para orar em particular. E ao anoitecer estava ali sozinho. Enquanto isso, o barco já estava bem longe da terra e era sacudido, irmãos, eu gosto disso, era sacudido pelas ondas, pois o vento era contrário. O cenário aqui é um barco e um Jesus longe. Gostei disso, irmãos. Eu estava lendo isso e falei: o cenário aqui, e Jesus falando comigo, o Espírito Santo revelando ao meu coração, o cenário aqui é um barco e um Jesus longe. Uma das coisas que Jesus faz para nos marcar, irmãos, é colocar em nós, em algumas situações, que a impressão que temos é que Ele está longe. Eu tive essa sensação há alguns tempos atrás. Uma sensação que você está no chamado, você está fazendo a vontade de Deus, mas você se sente sozinho. Você está com pessoas, você conhece pastores, você vai para algumas igrejas, tem a igreja local, tem a família, mas mesmo assim é tão intenso tudo aquilo que nós estamos vivendo, que a gente às vezes pensa que nós estamos sozinhos. Parece que a batalha só é para nós. É aquele ambiente que nós, entramos em um barco, aonde Jesus nos empurra para dentro e Ele não monta no barco. A sensação que traz é um Jesus que manda a gente atravessar, mas é um Jesus que fica em terra firme e não entra no barco. A impressão que dá uma situação dessa é que quando Jesus libera uma palavra, vai para o outro lado e Jesus fica, a impressão que dá é que Jesus não está no controle. A impressão que dá é que nós estamos sozinhos. De fato é isso. A impressão que dá quando estamos numa UTI, onde tem muito aparelho e só médico, e não tem família, não tem amigos, não tem igreja, não tem obreiro, a sensação que dá é: cadê o Jesus que eu prego todo dia naquele altar? A sensação é quando o médico falou para mim: a sua filha vai morrer ou vai ficar retardada. Eu entendi, eu falei: cadê Jesus nesse barco? Parece que tudo está ao contrário, mas é muito bom quando tudo está ao contrário, porque quando tudo está ao contrário é o cenário em que Deus gosta. Quando tudo não está a favor, eu vou pregar só para vocês três, parece só tá nós três aqui. É bom quando alguém olha e diz: vai dar errado, não vai dar certo, não vai comprar casa, não vai comprar carro, não vai ser isso, não vai ser obreiro. Isso eu amo quando acontece isso, quando alguém diz: não vai. Para que, pastor, fazer isso aqui? Não vai para frente, sai fora, Satanás. Nós estamos debaixo de uma promessa, e Deus me trouxe aqui nessa igreja para pregar para alguém, independente se o vento é o contrário. Eu liberei uma promessa, Qual que é a promessa? Passemos. Quem pode adorar fazer alguma coisa? O que mais que o Senhor quer com tudo isso? Já não basta a morte de João Batista, já não basta tudo o que está acontecendo, ainda o Senhor nos coloca dentro de uma embarcação, aonde o Senhor
fica e nós vamos. Aonde o Senhor, a impressão que dá que o Senhor está longe de nós, aonde o Senhor está nisso tudo. E isso passa pela nossa cabeça quando nós estamos vivendo intensamente a vontade de Deus. O cenário é: cadê Deus nisso? Aonde Deus está? Quando Deus vai se levantar? Mas aquele que começou essa boa obra, Ele é fiel para completar essa obra. Deus não depende de cenário nenhum para poder fazer alguma coisa na sua vida. Mas quando Ele vê que tudo está ao contrário, e mesmo quando tudo está ao contrário, você vem para um culto como esse e diz: Deus, está tudo ao contrário, mas eu não quero saber, eu vim te adorar nessa noite. E é nessa hora que o céu se abre e Deus está colocando coisas extraordinárias. Olha, eu estou até arrepiado, irmãos. Deus está colocando coisa extraordinária na tua mão, porque você não está temendo o vento ao contrário, você não está temendo a onda, mas Ele se estabelece nessa noite dizendo: eu coloco na sua mão. Tem mão levantada para receber. Eu coloco na tua mão, eu coloco na tua mão. Chega de nós chegarmos num culto como esse. Chega de nós chegarmos na empresa. Chega de nós chegarmos na nossa casa. Chega até no passeio em família nós lembramos disso. Chega de nós sermos uma geração fracassada. Chega de ser uma geração que nós subimos num púlpito e pregamos o milagre das pessoas. Você vai pregar o seu milagre. Chega. Pastor Ronaldo, o que você tem para pregar? Eu não tenho muita coisa às vezes, mas eu posso falar uma coisa: eu passei por 4 infartos e os 4 ele estava comigo lá dentro do hospital. Meu Deus do céu, o que a senhora tem para pregar, pastora Melissa? Enquanto eu estava no luto do meu pai, eu estava aqui pregando, dizendo que Ele é bom, que Ele cura. O que você vai pregar eu não sei, mas eu sei que a moleira da minha filha está aberta. E ainda o médico olhou para mim, é morte, o vento é ao contrário, mas Deus está dizendo: eu não deixo a moleira dela fechar, eu coloco a mão. Quem pode adorar, fazer alguma coisa? Chega, pastor Alexandre, de nós subirmos nessa tribuna e pregar: Deus fez na vida do Samuel e não fez na minha. Nós não seremos mais essa geração que não pregaremos milagres, porque eu entendi uma coisa: pregar milagre é uma coisa, mas vivenciar milagre é outra coisa. Quem vai vivenciar milagre aqui, pelo amor de Deus? Chega de nós subirmos na tribuna e só vim contar 3 testemunhos. Eu vou falar testemunho porque é isso. Chega. O que Deus está dizendo é uma mudança de direção para nós. Nós não pregaremos o milagre de outras pessoas, mas nós pregaremos os nossos milagres. Chega de nós contarmos bênçãos das outras pessoas, nós vamos contar as nossas bênçãos, reverendo Ronaldo. Chega, irmão, chega. Não é só Deus, só vai com fulano de tal, não. Deus está fazendo com você nessa noite. E o que eu acho lindo, irmãos, é que no meio dessa tempestade, no meio desse alvoroço todo, quem que aparece? O fato de Jesus estar longe não significa que Ele não esteja vendo. O fato de Jesus estar longe, Ele está olhando para ver até onde você vai, para até ver aonde vai a sua força, para ver se é isso que você prega, para ver se aquilo que você carrega de fato é verdadeiro, é genuíno e não é fogo de palha. Entenda uma coisa: o fato de Deus não se apresentar não significa que Ele não esteja olhando a situação que você está passando. O vento é o contrário, as ondas batem, o vento, e o que sobra é o medo. Versículo 27. Jesus, porém, falou-lhes imediatamente. Eu gostei desse uso dessa palavra, imediatamente. Não é algo para amanhã, pastor Alexandre, é agora. Você não vai viver o milagre amanhã, você está vivendo agora.
Não, Roberval, amanhã eu vou lá no médico lá e não, você está sendo curado agora. Não, é agora. O milagre não é amanhã, o milagre é agora, é agora. Imediatamente Jesus olhou para eles e disse: tende coragem, sou eu. Eu amo isso, sou eu. O que isso significa, pastora Melissa? Não é o presidente Lula que está chegando, não é Jair Messias Bolsonaro, mas quem está chegando para acalmar a tempestade, quem é ele? É aquele que manda no vento, é aquele que manda no mar, é aquele que manda no juiz, é aquele que manda no médico. E Deus está falando na minha boca para alguém: pode fazer o exame, que quando você pegar, qual que vai ser o resultado? Sou eu, sou eu, sou eu. Versículo 28. E eu encerro. Pedro respondeu: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até onde o Senhor está. Versículo 29. E ele disse: vem. E descendo do barco e andando sobre as águas. Se você não pegar isso aqui, não pega mais nada. E ele disse: vem. E descendo do barco e andando sobre as águas, Pedro foi ao encontro de Jesus. Isso aqui dentro da teofania é coisa extraordinária, irmãos. Só vivencia, pastor Alexandre, milagres quem é ousado, quem tem coragem. Decide ter coragem para você ver o que Deus pode fazer. Decide se posicionar. O vento é o contrário, as ondas estão batendo, mas quem está falando é Ele. É Ele. Samuel, larga esse baixo e vem aqui. Cadê a menina? Cadê a Maria, né? Cadê ela? Vem aqui, jovem. Tá com medo? Se esconde não. O senhor sabe que eu não sou disso. Estava em casa antes de vir para cá. Eu estava me arrumando, o Espírito Santo falou assim: pregue, depois da mensagem eu preciso falar com o Samuel e com a Maria. Eu falei: Senhor, o que o Senhor quer com esse casal? E Deus falou assim no meu coração: pergunte para eles se eles estão preparados. Deus está dizendo para vocês: o nível da água está subindo. Deus falou no meu coração: fala para o Samuel para ele ir se desapegando da bateria, Roberto, que é o que ele mais ama. Deus disse no meu coração que Ele vai tirar vocês dois de algumas mesas. Vai tirar vocês, porque vocês são joias preciosas na mão dele. Deus falou no meu coração: Roberval, muitas pessoas ficaram contra esse relacionamento. Eu falei: Senhor, por quê? Porque Deus falou no meu coração: porque eu sei aonde eles vão chegar, Roberval. Então fale para eles, Roberval, que eu estou com eles. E Deus falou no meu coração: Samuel, comece a sonhar vocês dois. Comecem a escrever. Que grandes coisas o Senhor vai fazer na vida de vocês dois. Não estranhem se pessoas derem as costas para vocês. Não estranhem se pessoas venderem o nome de vocês no café, no almoço, na janta. Não estranhem. Mas quando isso começar a acontecer, vocês comecem a entender: é agora que o propósito de Deus vai começar de fato. Deus me incomodava isso, reverendo, para falar isso para eles. O nível da água está subindo. Aqueles que acompanham Samuel, os liderados que estão debaixo da bênção, da visão, da liderança desse casal, comecem a ficar próximo deles, porque o que Deus vai fazer na vida de vocês vai ser algo tão notório, porque Deus falou no meu coração: Roberval, Samuel era para ter morrido, Samuel não era para ter nascido, mas eu quebrei o laço, eu abri o caminho, e o Samuel está aqui hoje. E Samuel, pastor, eu não sei se o senhor consegue subir aqui, mas pela força, pela fé, pastora Melissa, me perdoe, mas
mas eu tenho que fazer isso porque a unção que está sobre o seu pai, Deus está estabelecendo sobre você. E a senhora vem aqui dar um abraço sobre ela, porque está tendo uma transferência. A água está subindo, a água está subindo. Você falou: Deus, eu preciso ficar vivo para o que eu quero ver o que o Senhor vai fazer na vida do meu filho. E Deus está dizendo: você vai contemplar com os teus olhos, você vai contemplar com os teus olhos. Se preparem, homem e mulher de Deus, porque esse ano ainda não acabou. Será o ano que eu vou subir o nível de vocês. Abraça ele, a igreja da glória a Deus, a igreja da aleluia. Quem pode adorar, fazer alguma coisa, porque Deus ainda fala. Se prepare, Samuel. Deus falou: Roberval, ele é muito medroso, ele tem medo. Isso não é medo, isso é temor que você tem. E isso não vem deles. Isso é Deus que colocou em você, é temor. Temor. Há uma visitação especial de Deus na tua vida. Tu vai ser um homem usado por Deus, sabe? Por muito tempo você ficou escondido e Deus permitiu você ficar escondido. Porque tem coisa que Herodes quer matar no ninho. Lembra de Jesus? Porque sabe que se crescer, é por isso que ele queria que você não nascesse. Porque sabia que quando você nascesse, você se tornasse homem, algo extraordinário Deus ia fazer na sua vida. Então daqui em diante, não é 52 dias não, é daqui até a eternidade. Grandes coisas Deus vai fazer intermédio de vocês. Fiquem firmes e projetem. Que Deus em Cristo abençoe aos irmãos, à igreja, ao reverendo. Já deu minha hora, passei 3 minutos e ele vai brigar comigo depois. Que Deus em Cristo abençoe. Saia com o seu milagre daqui, em nome de Jesus. Só quem foi abençoado aplaude ao Senhor Jesus. Aleluia. Deus vai fazer abundantemente mais sobre as nossas vidas, sobre a tua casa, meu querido. Prepara, grandes coisas irão fazer em nome de Jesus. Eu disse para você aquele dia que nós compramos uma batalha pela tua casa. Nós não desistimos dela, nós continuamos firmes. A mesma vitória que você estabelece lá é a nossa vitória em nome de Jesus, amém? Queria que você, fica aqui, nós vamos orar por você. Mesmo sentado, estenda suas mãos para cá. Eu queria que você apresentasse a vida do pastor Roberval, também da sua esposa, da Catarina, para que Deus continue abrindo caminhos e operando prodígios e maravilhas. Deus faz de quem tem, Ele tira de quem tem para dar para os seus, né? Uma empresa que lutou, não acontecia. Mas Deus sabe a maneira de tocar o coração do homem, amém? E Deus, com uma história, tocou o coração para abençoar a vida dele, e vai saber quantos mais ali naquela empresa precisa desse convênio, em nome de Jesus, amém? Então vamos orar. Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, pois o teu profeta está na tua casa e mais uma vez liberou uma palavra poderosa sobre os nossos corações. E da mesma maneira que nós fomos abençoados nessa noite, nós como igreja queríamos retribuirmos, ó Pai, em oração ao Senhor, porque nós cremos que tudo aquilo que nós ligarmos aqui na terra será ligado aí no céu. Então, Pai, estabelece sobre a vida do teu filho, sobre a casa dele, o milagre, o poder, a glória, que ele possa contemplar com os seus olhos, que mesmo que o cenário pareça difícil, o Senhor ainda continua com os seus olhos voltado para a tua casa, porque o Senhor ainda vos escolheu, ainda quando ele estava no teu ventre, e o Senhor o separou. Então, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue dando ousadia, que o Senhor continue mantendo ele na tua graça, no teu espírito, em nome de Jesus. Então estabelece sobre ele e sobre a casa dele o teu propósito, em nome de Jesus, que assim seja, amém
e amém. Eu vou dar um abraço nele, representando você, e você aplaude ao Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos. Quem foi abençoado? Quem tem pelo menos mais 5 minutos aqui com Jesus? Eu queria fazer algo que eu não sei se o pastor tinha programado, mas como ele tem dado algumas liberdades para mim, eu quero selar de uma maneira diferente, pastor, nessa noite. Então eu gostaria que os pastores eles ficassem aqui na frente. E quando nós estamos vivendo 52 dias de milagre, você vai sair do teu lugar e eles vão confirmar o milagre da tua vida, em nome de Jesus. Tudo aquilo que vocês pedirem crendo, vocês vão receber, porque o profeta irá colocar as mãos sobre você, vai profetizar o milagre em nome de Jesus. Então eu quero que todos os pastores estejam aqui. Pastor Roberval, por favor, nos ajude aqui. Irmão, saia do teu lugar, venha pelo meio do corredor, e aí você recebe a unção, e aí você vai para o seu lugar em nome de Jesus. Irmão, eu queria que um diácono ficasse direcionando aqui. Marcou, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Deus, em nome de Jesus, nós queremos pedir que o Senhor cele sobre a vida dos seus filhos, ó Pai, a promessa que o Senhor estabeleceu sobre este lugar. Mas estabelecer, Senhor, sobre esse lugar 52 dias de milagre. A Bíblia vai dizer que tudo aquilo que nós pedirmos, crendo, nós iríamos receber. A palavra, quando ela diz tudo, ela não está mencionando sequer algo específico. Ela está liberando o céu sobre a tua vida, em nome de Jesus. Então, Pai, eu quero pedir a você, estabelece, Senhor, a tua promessa, estabelece, Senhor, sobre o teu querer, ó Pai, sobre a vida dos seus filhos. Confirma, Senhor, a vitória sobre a vida de cada um deles. Que debaixo das mãos dos seus filhos não seja, Senhor, simplesmente uma mão qualquer, mas seja a mão poderosa do Senhor, ó Pai. Então abençoa a vida de cada um deles, ó Pai, em nome de Jesus nós pedimos a Ti, Senhor, a Tua graça, o Teu poder. Aleluia. 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 Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Confirma, Jesus, a bênção. Sela, Senhor, a tua casa. Cumpre as suas promessas, ó Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Grande é o Senhor Jesus. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Grande Deus, Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel. Aleluia. Eu creio no Teu milagre, Pai. Eu creio que os Seus filhos contarão os Seus milagres, ó Deus. Aleluia. Tu és fiel, Jesus. Tu és fiel. Nós queremos ser uma geração, ó Pai, diferente. Amém? Graças a Deus. Tudo aquilo que você pediu, Deus selou sobre a tua vida nessa noite, em nome de Jesus. O pouco que você fez foi dar o passo. Jesus multiplicou, amém? Pela sua atitude. Tenha coragem, tenha ousadia, e Deus fará grandes coisas
acontecerem em nome de Jesus. Eu quero neste momento convidar você a segurar na tua mão o teu dízimo, a tua oferta, aquilo que você trouxe para entregar como uma semente no altar do Senhor nessa noite, e nós iremos orar, pedir para que Deus abençoe a tua vida, a tua semente, a tua despensa, em nome de Jesus. Pai, sob a mão dos seus filhos nessa noite estão, Senhor, um pouco daquilo que o Senhor tem entregado sobre a vida deles, e esse pouco representa uma semente, ó Pai, que será lançado num altar que é considerado como uma terra fértil, e eu tenho certeza, Senhor, que tudo aquilo que é plantado no teu altar, ele produz e dá fruto sobre a vida de cada um deles. Então, Pai, cada semente que será lançada, o Senhor possa multiplicar sobre a vida de cada um deles, como diz a tua palavra, 1 por 30, 1 por 60 e 1 por 100, em nome de Jesus. Então abençoa cada dizimista e ofertante da tua casa nessa noite, em nome de Jesus, que assim seja, amém. Você que vai dizimar e ofertar, pode sair do teu lugar, em nome de Jesus. Senhor, aqui está a colheita dessa noite. Eu quero pedir que o Senhor continue multiplicando sobre a vida dos seus filhos, em nome de Jesus. E aos líderes dessa casa, continua dando sabedoria e graça, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, povo de Deus. Eu quero dar alguns recados e aí a gente vai embora para casa, em nome de Jesus, tá bom? Então eu quero ser rápido, objetivo, para que a gente possa ir para casa descansar, porque amanhã tem mais, amém? Amanhã é quarta-feira, nós vamos ter aqui o Copa na igreja. Você é o nosso convidado especial para estar conosco, para assistir o jogo do Brasil, e vai ganhar sim, viu, Roberval? Vai ganhar, aleluia, amém? Nós não temos um Messi que decide, mas nós vamos ganhar em nome de Jesus. Então, você é nosso convidado para estar aqui, ó, a partir das 18h30, venha assistir conosco, ao menos, como eu sempre tenho dito, né? Se você tiver uma televisão que seja maior que essa, você nos avisa, e aí nós vamos tudo na tua casa assistir, em nome de Jesus, tá bom? O Samuel disse que vai ter na casa dele, a próxima Copa é lá, aleluia, né? Eu não sei se ele vai tirar essa daqui, vai levar lá. Amém. Mas irmãos, e aí junto com a Copa, nós vamos ter aquele momento gostoso aqui, de comunhão, de união, né? Nós estamos preparando já com tanto carinho aí o X-salada, vai ser uma bênção, em nome de Jesus, tá bom? Então nós contamos com a tua presença aqui, em nome de Jesus. Vai ser bacana, tem sido divertido, e depois eu não sei como vai ser nos próximos jogos. Deus proverá, amém? Até lá, aí nós vamos ver como nós vamos nos organizar. E aí, irmãos, passando o jogo, vem sexta-feira, culto de oração. Você é nosso convidado para estar aqui, para buscar um pouco mais do poder de Deus. Quanto mais você ora, mais perto de Deus você está, mais íntimo você se torna. Como é bom poder ouvir a voz de Deus. E o principal de tudo não é ouvir, é discernir que é Deus que está falando com você. Como que você adquire isso? Só tendo uma comunhão, só tendo um relacionamento íntimo com Ele, em nome de Jesus. E como eu adquiro isso, pastor? No culto de oração, buscando a Deus em nome de Jesus. Deixa eu te fazer, falando de culto de oração, deixa eu te abrir um parênteses aqui, irmãos. Essa semana e semana que vem ainda nós vamos fazer o culto de oração, mas quando nós entrarmos julho, a partir da primeira sexta-feira de julho, você que deseja fazer parte do projeto Mais Um, nós iremos ter aqui 4 sexta-feiras, não de culto de oração, mas de
treinamento para o projeto Mais Um. Pastor, mas nós não vamos orar? No final nós vamos ter um momento de oração, mas nós não vamos ter a palavra, como a gente tem feito. Nós vamos ter um treinamento de como funciona o projeto Mais Um. Então, a partir do mês que vem, a primeira sexta-feira, eu convoco você que deseja e tem o anseio desse projeto dentro do teu coração. Eu quero convocar você a estar conosco essas 4 sexta-feiras, onde nós vamos falar do projeto, orar pelo projeto, apresentar o projeto e entender o projeto. Por que 4 sexta-feira, pastor? Porque são 4 etapas. Para não ficar maçante, nós vamos participar de cada etapa numa sexta-feira, para que a gente possa fixar bem em nome de Jesus. Porque eu creio que se nós comprarmos esse projeto e mergulharmos nele verdadeiramente, entendendo que quem ganha a alma sábio irmãos, os 12 dias nessa igreja não vai caber pessoas aqui. Nós vamos ter que colocar cadeiras, nós vamos ter que ampliar lá para o fundo, puxar para frente do altar, porque você será uma ferramenta a qual Deus vai usar nessa geração. Pastor Roberto acabou de pregar aqui: sai do anonimato. Amém? É uma ferramenta que Deus precisa usar, e Deus tem nos dado, e chegou a hora de nós afiarmos a ferramenta e partir para o campo em nome de Jesus, tá bom? Então, aí, sexta-feira a gente encerra, vamos para o sábado. Sábado escola bíblica normal, às 17h30. Você precisa estar aqui. Conhecereis a verdade, e a verdade é quem vai te libertar, né? E você precisa estar com a verdade dentro do teu coração, porque em muitos momentos você pode ser pego de surpresa e você não ter uma Bíblia para conduzir, o teu celular não esteja carga, mas se você tiver com a palavra no teu coração, você consegue liberar uma palavra de vitória para alguém que precisa e necessita naquele momento. Então, venha conhecer a verdade, venha se inspirar, venha ser cheio, para que Deus possa ainda mais afiar a ferramenta a qual você em nome de Jesus. E logo após, nós teremos o culto dos jovens. O que é isso aqui? Intercâmbio. Vai ser aqui ou vai ser fora? Vai ser aqui. Então vão estar recebendo um pessoal aí que eu não sei quem é. Você procura o Samuel e ele vai te orientar melhor quem é esse camarada. Esse é feio? E o de hoje? Ah, de bonito. É bom que o de hoje faz até filme, né, irmãos? Aleluia. Então, você venha ter um momento aqui de adoração, de louvor, da presença de Deus no sábado, em nome de Jesus, tá bom? E aí domingo, mais uma vez, nós estaremos reunidos para o culto da família. Irmãos, venha buscar pela tua casa, venha buscar pela tua família. A Bíblia vai dizer assim, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Se não tem alguém ainda que não faz parte do seu convívio na sua fé, é hora de você começar a lançar a palavra para que ele esteja aqui cultuando junto com você, em nome de Jesus. Amém? E aí tem mais alguns recados, né? Não apareceu lá, mas eu vou dar conta. A pizza, amém? Você que está vendendo, você que ainda não comprou, ou você que já comprou, precisa ir acertando, não é verdade? Eu não posso mais entrar na igreja. Ela cobra? Lá cobra, gente. Não, vou estar aqui, vou estar viajando. Falei, o problema é seu, a data não é minha de pagar, não é hoje. Mas é brincadeiras à parte, né, dona Odete? Nós vamos fazer o acerto, porque se ela fosse assim, que se não pagar, não come. Só que fartava também, né? Mas quem marcou foi ela que tem que pagar, não é assim, pastor? Se o senhor empresta o seu nome para mim e eu não pagar, quem tem que pagar? Então ela tem que pagar. Eu só venho retirar, viu? Amém, irmãos? Brincadeiras à parte. Se você ainda não comprou, compre. Essa pizza vai ser revertida, como nós temos falado, para o acampamento, né? O acampamento 2027 já está batendo na porta, né? Agora o ponteiro ele desce rapidinho.
Pastor Roberto vai estar lá? Vai estar lá? Ele que vai pregar? Aí não sabia? Ah lá. Aqui é tudo assim, igual miojo, tudo instantâneo. O bonitão vai estar lá? Quem é o bonitão? O joinha ali. Amém, irmãos? Então nós já temos um preletor confirmado. O pastor Roberval está lá conosco. E aí nós queremos preparar o melhor para a tua vida. Se 2026 foi bom, você imagina o que está por vir 2027, em nome de Jesus. O pastor falou que já cancelou o futebol, agora vai ter só totozinho, ping-pong e bilhar. Amém? É isso aí, pastor? Ele não pode. Diz que não pode, daí cortou o futebol, Roberval. Aí, que amigão. Amém, irmãos? Que Deus guarde a tua vida nessa semana. Diaconato, irmãos, do pessoal do diaconato que deseja ir para ir para o congresso, procure sua líder, dê o seu nome, em nome de Jesus, amém? E aí, irmãos, para a gente encerrar, nós teremos a nossa festa Caltrim, e aí você não pode ficar de fora. Você também vai procurar a Marcô, se você não deu o seu nome ainda, e aí ela vai te passar o que você precisa levar, tá bom? Vai ser um momento gostoso, descontraído. Eu até estava conversando hoje com um passageiro, e nós estávamos falando isso aí, ele falou assim: é um barato essas festas. Eu falei assim: a gente também faz, mas nós fazemos num objetivo diferente, de abençoar o povo, amém? Enquanto algumas pessoas vendem o que vai comer para ter uma arrecadação, nós queremos só a sua presença lá, para passar uma noite junto, dando risada, fazendo uma boa resenha e desfrutando da presença de Deus, em nome de Jesus, tá bom? Tem mais alguma coisa? Ou passo a régua agora? Posso encerrar? Se coloque de pé, em nome de Jesus. Pastor Roberval, mais uma vez, muito obrigado por nos atender prontamente a convocação, né? Já não é nem mais um pedido, é uma convocação. Você viu que vem assim, né? Vai fazer, e boa. Então assim, do fundo do nosso coração, leva um abraço para a esposa, leva um cheirinho para Catarina, que completou um aninho. A gente viu as fotos, em nome de Jesus nós vamos em breve ver ela correndo por esse corredor, e vai ser uma das maiores alegrias nossa, poder puxar a orelha dela, porque ela não para mais, em nome de Jesus. Vou falar para o diaconato assim, pega na orelha da Catarina, que ela não dá mais sossego, amém? Fica aí o nosso carinho, não só por você, mas por toda a tua casa. E mais uma vez, que Deus continue te usando, dê sempre liberdade, seja sempre um vaso vazio, para que Deus possa enchê-lo, em nome de Jesus, com o azeite, tá bom? Amém, irmãos? Vamos embora para nossa casa. Pai, nós queremos te agradecer por mais esse culto, a qual o Senhor nos deu o privilégio de podermos participar, um culto do milagre, onde nós temos a certeza que iremos viver o sobrenatural de Deus. Temos a certeza que quanto mais ousadia nós tivermos, mais o céu se movimentará em nossas vidas. Nós não estamos aqui nessa terra para contar, ó Pai, milagres dos outros, mas nós queremos ser o próprio milagre sob as tuas mãos. Queremos contar as nossas próprias histórias. Por isso nós entregamos a nossa vida diante de ti e pedimos a ti: escreve o Senhor uma nova história para essa igreja e para cada um dos seus filhos. Mas Pai, nós também entendemos que há momentos que nós precisamos nos despedir da tua casa, mas nós queremos deixar um legado, que nós nunca queremos sair, ó Pai, da tua presença. Nos despedimos da tua casa sim, mas da tua presença jamais. Então seja conosco ao retornar aos nossos lares, e nos abençoe, Pai, para mais um dia de trabalho, em nome de Jesus. E aqueles que estarão aqui conosco amanhã, para podermos ter um momento de comunhão, que o Senhor abençoe a cada um deles, em nome de Jesus. Aqueles que não estiverem, também que o Senhor dê um momento de comunhão aonde eles estiverem. É o que eu te peço, e desde já eu te agradeço. Que o grande amor de Deus Pai, a graça do Filho Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito Santo do Senhor esteja com todos nós, não só hoje, mas para todos sempre. Toda a igreja diz:
Deus abençoe a tua vida e até amanhã, em nome de Jesus.